A Constituição Portuguesa está de parabéns, assinala 50 anos e o Tribunal Constitucional é o guardião da Carta Magna e muito se tem falado sobre ela nestes últimos tempos. Convidámos, por isso, para este episódio, o juiz conselheiro José João Abrantes, presidente do Tribunal Constitucional, está há 3 anos neste lugar, licenciado e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tem vasta obra publicada em Direito do Trabalho, mas também em Direito Civil, Constitucional, Direitos Fundamentais, é professor catedrático da Nova School of Law. Eu sou a Liliana Monteiro, este é um podcast em parceria com a Ordem dos Advogados, tenho comigo, por isso, o bastonário, o Dr. João Massano. Senhor Presidente, meu caro alentejano, é sempre um gosto receber um quase conterrâneo, porque eu no fundo também tenho as mesmas raízes, e recebê-lo num momento como este é particularmente importante para nós. Nunca se falou tanto do Tribunal Constitucional como hoje em dia. Temos vagas por preencher, como se sabe melhor do que eu. Temos um impasse parlamentar que não permite essa substituição que já dura há meses, que estamos quase a falar do Tribunal Constitucional como se fosse um Sporting Benfica ou Porto. As decisões têm sido polémicas e politizadas por quem as lê. Um orçamento que o obrigou a si a pedir com caráter de urgência uma audiência no Parlamento, que é uma cena raríssima. Como é que olha para o Tribunal hoje em dia, com isto tudo? Como é que se sente um alentejano pacífico no meio desta confusão toda? Muito obrigado. Primeiro, bom dia a ambos. Bom dia ao Sr. Bastonário e meu querido amigo e conterrâneo, quase conterrâneo. Somos do mesmo distrito. E bom dia também à Liliana, muito gosto em estar aqui. Eu devo dizer precisamente por causa disso que ambos referiram, que se tem falado muito no Tribunal Constitucional, e como o Sr. Bastonário sabe, nós já tínhamos agendado a minha presença neste vosso podcast há uns tempos, porque eu precisamente em relação àquilo muito que se tem dito sobre o Tribunal Constitucional nos últimos tempos e relacionado com a pergunta feita pelo Sr. Bastonário, eu acho que tal como a independência dos tribunais, a independência e a isenção da comunicação social, o respeito pela verdade por parte da comunicação social são absolutamente essenciais para o Estado de Direito Democrático. Portanto, tenho um maior apreço, a maior consideração pela vossa profissão e por aquilo que representam e, portanto, nesta altura tenho procurado não me pronunciar sobre as várias notícias que nos últimos tempos têm vindo na comunicação social, porque acho que deve ser assim, acho que não deve contribuir para haver mais ruído sobre estas questões. Há notícias que vêm quase todos os dias. O Sr. Bastonário perguntou-lhe muito bem, há juízes para ser substituídos, depois na comunicação social aparecem referências à circunstância de saber quantos são os juízes para ser substituídos, e é por isso que eu acho que não me devo pronunciar até haver algo de novo. Começamos por ver a casa, já lá vamos a essa questão naturalmente, mas começamos por olhar para a casa. Que retrato é que nos faz nesta altura do Tribunal? Como é que está o Tribunal e o funcionamento deste Tribunal? O Tribunal Constitucional neste momento, como sabem, tem 2 juízes a menos. Em outubro, 2 colegas meus renunciaram ao mandato, já tinham cedido o seu período de mandato. No caso de um dos meus colegas, inclusivamente, já há 10 anos e 2 ou 3 ou 4 meses que estava no Tribunal agora, Constitucional. Se puder só dizer aos nossos ouvintes e quem nos vê, qual é a duração do mandato? A duração do mandato é 9 anos. 9 anos. E, portanto, os meus colegas, legitimamente, tomaram a decisão de renunciar ao seu mandato nessa altura. Entretanto, há uma outra juíza que também já cessou o seu mandato, salvo erro em julho. Eu peço imensa desculpa porque estou um bocado constipado, nota-se, mas, portanto, há uma outra juíza que também já terminou o seu mandato, portanto, há 3 juízes para ser substituídos. Isso tem a ver diretamente com a pergunta feita pelo Sr. Bastonário inicialmente e, portanto, e com as notícias que têm vindo e sobre as quais, entendo, não me devo pronunciar. E quanto à pergunta que a Liliana fez, o Tribunal Constitucional, mesmo funcionando neste momento apenas com 11 juízes,
Acho que Era isso que eu lhe queria cumprido, perguntar também, já aproveitando, se a Liliana me tem permite. cumprido, como sempre, as suas funções. Quantos juízes é que são ao essenciais. todo, já agora? Neste momento somos 11. 11. E quantos é que deveriam ser? 13. 13, pronto. De acordo com Peço a desculpa por Constituição. interromper, mas é para as pessoas Como perceberem sabem, do que é que estamos a como falar. Sabem, exatamente. Como sabem, portanto, a própria Constituição que assim o determina, o Tribunal Constitucional é composto por 13 juízes, 10 desses juízes são eleitos pela Assembleia da República, foi o meu caso, fui eleito em julho de 2020 para juiz conselheiro, fui eleito pela Assembleia da República, e depois os 10 eleitos pela Assembleia da República cooptam mais 3. E o Tribunal Constitucional, não obstante neste momento, enfim, pelas circunstâncias que acabamos de referir e que são conhecidas e que eram conhecidas, de facto, embora funcionando apenas com 11 juízes, tem funcionado bem, no sentido de cumprir plenamente as suas funções, de continuar a ser o garante da Constituição, de ser, no fundo, uma trave mestra do Estado de Direito Democrático, porque é isso que, no fundo, é a função do Tribunal Constitucional. É assegurar a separação de poderes, assegurar a democracia, o Estado de Direito Democrático e as garantias dos direitos e liberdades fundamentais, seja naturalmente dos direitos, liberdades e garantias, seja dos direitos económicos, sociais e culturais. Na intervenção que fiz na Fundação Carl Augusto Gulbenkian, acabei por incidir muito a minha atenção precisamente sobre a garantia não só dos direitos, liberdades e garantias, mas até sobretudo dos direitos sociais, o que teve a ver inclusivamente com a circunstância de ultimamente ter sido publicado um estudo pelo Instituto de Políticas Públicas Sociais do ISCTE, um estudo muito interessante que, entre outros elementos, demonstra claramente o apreço que os portugueses têm pelo Tribunal Constitucional, por exemplo, em termos da opinião positiva que os portugueses têm sobre os vários órgãos de soberania, a nível da confiança que têm nesses órgãos de soberania. O Tribunal Constitucional aparece em segundo lugar, logo abaixo do Presidente da República, imediatamente a seguir ao Presidente da República, e isso demonstra, se houvesse necessidade de o provar ou se houvesse dúvidas, e eu acho que sim, que o Tribunal tem cumprido perfeitamente as suas funções de garante da nossa lei fundamental, que é o chão comum dos nossos direitos, da nossa vida em comum, no fundo da realização não só dos nossos direitos, mas também dos deveres. Presidente, deixe-me dos só deveres interromper. que temos um para com os outros. Eu queria só acrescentar uma coisa, sim, se claro, o Sr. Bastonário me permite, precisamente, que era para dizer, poder-se-á questionar porque é que está aí a dizer então que não se quer pronunciar e que neste momento eu próprio tenho dito aos seus colegas, aos colegas da Liliana, que não vou dar entrevistas no imediato, mas isto tem a ver com uma razão. Esta minha presença neste podcast já tínhamos combinado há muito tempo, já era objeto de combinação com o Sr. Bastonário e também com a Liliana desde há muito, muito tempo. Portanto, quase desde o início das minhas funções como Presidente e portanto, acho que nesse aspecto não há qualquer contradição. Procuro manter sempre a minha coerência nos meus actos. E nós agradecemos, obviamente. Eu queria colocar uma questão, antes de passar à Liliana, que tem a ver com o que acabou de dizer, a questão dos direitos. Há quem diga que o Tribunal Constitucional, neste momento, mais uma vez, é mais um dos expedientes dilatórios que alguns advogados utilizam e, em especial, quem diga que também é um tribunal só para ricos face ao elevado valor das custas. Qual é a sua opinião sobre isto? Eu sei que a questão das custas tem a ver com evitar a banalização do recurso ao Tribunal Constitucional. Mas para fora, a ideia que passa é quem é rico pode pagar as custas e ir diferindo a decisão. E conseguimos ver pelos casos mais mediáticos, Exato. que é nessa altura que se fala também mais publicamente do Tribunal. Exatamente. Qual é a sua opinião sobre isto, Sr. Presidente? Sr. Bastonário, levantou aí fundamentalmente dois problemas. O primeiro problema teve a ver com aquilo que referiu como sendo os expedientes dilatórios por parte das partes e, portanto, também lhe perguntei se concorda. Também lhe perguntei se concorda com essa classificação. O que eu queria dizer relativamente a isso era o seguinte: portanto, há determinados pressupostos de admissibilidade dos recursos de constitucionalidade
A esmagadora maioria do trabalho do Tribunal Constitucional tem, como sabem, a ver com a fiscalização concreta, com recursos de constitucionalidade, que aliás é extremamente importante, precisamente porque é a forma de acesso dos particulares à justiça, à jurisdição constitucional e enfim, convém referir que nós temos, portanto, esses recursos de constitucionalidade em sede de fiscalização concreta por várias vias, não apenas pela via que decorre diretamente do artigo 204 da Constituição, de que todos os tribunais, todos os juízes são juízes constitucionais. Isto é também um aspecto muito importante do nosso sistema. Nós temos um sistema de controle da constitucionalidade que é difuso na base e concentrado no topo, portanto todos os tribunais, todos os juízes são juízes constitucionais. E na sua maioria tem mesmo inconstitucionalidades? E depois, essas questões que são, na sua maioria, não sei se essa observação é possível fazer. Deixe-me só dizer, portanto, é preciso precisar, e para quem nos está a ouvir, não para o Sr. Bastonário ou para a Liliana, mas para quem nos está a ouvir em geral, é preciso precisar que, como sabem, o Tribunal Constitucional não julga litígios concretos, julga normas e interpretações normativas, mas e é o Tribunal Constitucional que tem a última palavra sobre as questões de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, mas isso vai se repercutir depois no julgamento desses litígios. Porque depois da decisão regressa ao caso. Embora pronunciando-se apenas a título incidental sobre a questão de inconstitucionalidade, é evidente que o julgamento que vier do Tribunal Constitucional se vai repercutir no Tribunal ACO, no Tribunal de onde foi interposto o recurso. E, portanto, eu penso que o Tribunal Constitucional é evidente que não queria qualificar como sim ou como não aquilo que refere como eventuais expedientes dilatórios. Acho que as partes e sobretudo os senhores advogados devem utilizar naturalmente os meios que a lei põe ao seu dispor para defender as causas que patrocinam, mas de qualquer forma parece que é objetivo que aquilo que é demonstrado e sobretudo com as situações que chegam ao Tribunal Constitucional, os recursos de constitucionalidade que chegam ao Tribunal Constitucional e que são objeto logo de uma primeira decisão sumária em que se limita a verificar que não há os recursos de constitucionalidade, isso é um dado de facto. Ainda em relação Mas temos percentagem, ou seja, daquilo que chega... É uma percentagem bastante elevada. 2/3, por exemplo, ou menos? Mais do que 2/3? Sim. 70%, 80% então, por aí? Sim, uma percentagem bastante elevada. Eu não queria estar a precisar porque sim, mas pronto, será por aí mas de qualquer 70% a 80%. Forma, portanto, eu penso que de forma também tem a ver com a necessidade que há, como em qualquer processo, de haver pressupostos de admissibilidade do recurso. Claro. E, portanto, se cumprir esses pressupostos de admissibilidade. Não vou agora aqui dissertar, enfim, sobre esses pressupostos de admissibilidade, mas queria só precisar, se a Liliana me permite, também o Sr. Bastonário pôs a questão das custas do processo. Elevadas. Isso é uma matéria sobre a qual eu entendo que, em rigor, não me devo pronunciar, porque é matéria legislativa e é, portanto, matéria. Mas posso fazer-lhe a pergunta de outra maneira, então? Legislativas. Desculpe, vai Liliana. fazer de outra maneira. Não, no sentido de... Não é a é? mesma pergunta, é perguntar-lhe se acha que o Tribunal Constitucional deveria estar ou não mais perto das pessoas e poder... O Tribunal Constitucional, no meu entender, está perto das pessoas, porque nós, no dia-a-dia, todas as decisões que tomamos, seja no plenário, seja em secções, e, portanto, concretamente, quando estou a falar da fiscalização concreta da constitucionalidade nos julgamentos em secções, e, portanto, e também naturalmente, e, enfim, eu tenho estado a falar pela circunstância de que é o meio de acesso dos particulares ao Tribunal Constitucional, o meio por excelência de acesso dos particulares ao Tribunal Constitucional para a garantia dos seus direitos e liberdades fundamentais. É evidente que tenho estado a falar fundamentalmente da fiscalização concreta, que aliás ocupa a esmagadora maioria do processo do Tribunal, mas de qualquer modo,
independentemente da fiscalização concreta, também é muito importante, isso também se reflete na vida do dia-a-dia das pessoas, naturalmente, os processos de fiscalização abstrata da constitucionalidade, seja a fiscalização preventiva, seja a fiscalização sucessiva. Aí é evidente que só determinadas entidades é que podem suscitar a fiscalização preventiva ou a fiscalização sucessiva. Mas há sempre a hipótese, e tem acontecido muito, que os cidadãos, ou um cidadão isolado, ou um grupo de cidadãos, consiga suscitar essas questões, por exemplo, junto, seja da Provedoria de Justiça, seja da Procuradoria-Geral da República, também a possibilidade de intervenção de um 10º dos deputados, enfim, isto falando concretamente da fiscalização abstrata sucessiva. Mas aí isso também se reflete na vida das pessoas, porque o Tribunal Constitucional não é legislador, não é legislador negativo, muito menos é legislador positivo. Mas o Tribunal Constitucional desempenha um papel fundamental como trave-mestra do regime democrático e como garante dos direitos e liberdades fundamentais. Na fiscalização abstrata preventiva, o que é que nós temos? E pegando no caso, enfim, em que o Sr. Presidente da República, por exemplo, tem dúvidas sobre a constitucionalidade de normas de um determinado diploma que lhe é apresentado para promulgação. O Sr. Presidente da República, ao colocar a questão ao Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional vai apreciar, no fundo, e vai fazer com que essas normas possam vir a entrar em vigor ou não. É evidente que na fiscalização abstrata sucessiva a questão é diferente. Já estamos a falar de normas, eu ia dizer que já estão em vigor, ou pelo menos que já preencheram todo o processo legislativo de forma a poder entrar em vigor. Porquê é que eu fiz esta correção? Porque normalmente estamos a falar de normas que já estão em vigor, mas ainda me estou a lembrar, por exemplo, recentemente, quando foi o caso da eutanásia, a terceira vez que foi ao Tribunal Constitucional, aí o que se passava era que o processo legislativo já estava tudo preenchido, mas a legislação estava dependente da regulamentação. Portanto, por isso é que eu corrigi, não estava ainda em vigor a lei que tinha sido aprovada pelo Parlamento, porque estava dependente da regulamentação, mas de qualquer forma, portanto, já tinha preenchido todo o processo legislativo, no sentido de que já tinha sido inclusivamente promulgada a lei pelo Sr. Presidente da República e já tinha sido publicada. Enfim, acho que... Falou agora desse assunto. Considera que é um assunto que ficou fechado e, tal como existiu, não tem qualquer hipótese de constitucionalidade? Eu acho que o aspecto principal que está aqui em causa e que tem sido referido desde o início da nossa conversa e que está sempre presente é naturalmente a separação de poderes. Eu não posso estar a dizer que um assunto está fechado ou que está aberto porque naturalmente as entidades a quem compete levantar questões junto do Tribunal Constitucional poderão sempre levantá-las, não é? Mas em matéria de constitucionalidade há ali algumas possibilidades ainda abertas. Em relação a essa matéria, portanto, essa matéria já foi objeto de análise pelo Tribunal Constitucional em 3 momentos distintos. 2 das vezes em sede de fiscalização abstrata preventiva, portanto, submetida naturalmente pelo Sr. Presidente da República, e, portanto, é conhecido o resultado da pronúncia do Tribunal Constitucional e, por isso, esses diplomas não puderam entrar em vigor. E depois desta última vez, aquilo que esteve em causa, portanto, foi já a fiscalização abstrata sucessiva. Como digo, a lei ainda não estava em vigor, nem está precisamente por falta de regulamentação, mas, de qualquer forma, foi já analisada em sede de fiscalização abstrata sucessiva e enfim, houve algumas normas declaradas inconstitucionais. Agora, que podem sempre ser corrigidas ou não. Sim, claro. E que podem levar depois a uma avaliação diferente daqui a uns tempos, se o assunto voltar. Por isso é que eu dizia para a Liliana, em relação à forma como fez a pergunta, que de facto nunca se pode dizer que está aberto ou que está fechado, porque, enfim... Tudo depende da formulação. Tudo depende, mudam-se as maiorias parlamentares e, portanto, as questões podem sempre ser colocadas, pode haver novos diplomas, enfim, nunca se sabe. O que é importante é que nós respeitemos o princípio da separação e da interdependência
dos poderes, porque de facto, conforme diz o artigo 2º da Constituição, os princípios fundamentais da nossa Constituição são a democracia, o Estado de Direito, a soberania popular, o pluralismo de expressão e a organização política democrática, o respeito e a garantia dos direitos e liberdades fundamentais e a separação e interdependência dos poderes. Isto é muito importante, portanto, estão aqui estes princípios e estão todos no mesmo plano. A separação e interdependência dos poderes é muito importante e por isso é que eu às vezes tenho que ter, se fosse apenas o cidadão José João Abrantes que estivesse a falar, eu como juiz conselheiro e como presidente, e ainda mais como presidente do Tribunal Constitucional, é evidente que deve ter alguma reserva ao apreciar questões que são da competência, matérias que são da competência de outros órgãos de soberania. E por isso é que há bocado dizia aquilo a propósito do regime das custas, como poderia dizer a propósito de muitas outras matérias e até inclusivamente. Como é que é o vosso estado de espírito, por exemplo, dos juízes? Eu sei que não podem ter estado de espírito, mas quando veem, no fundo, serem forças de bloqueio, classificados de forças de bloqueio, como é que olham para isto, por exemplo? Já foi no passado na Troika. Eu acho que quem fala de forças de bloqueio então não compreende o que é a separação de poderes, porque nós exercemos o nosso papel, exercemos as nossas funções de acordo com a Constituição. Não vale a pena estarmos aqui a discutir se os princípios são mais importantes uns do que outros, porque a separação de poderes é um princípio sagrado da democracia, já desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, aquela que é a Magna Carta do liberalismo, e o constitucionalismo evoluiu muito desde então, é um constitucionalismo muito diferente hoje, mas naquela que é a Magna Carta do liberalismo, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, de 26 de agosto de 1789, logo no início da Revolução Francesa, aquilo que o artigo 16 diz é que as matérias constitucionais, então na altura, portanto, limitadas a isso por causa da visão liberal, era a garantia dos direitos individuais naturais, naquela linguagem da altura própria do liberalismo, daquela visão justnaturalista ou justracionalista, e a separação de poderes. Um Estado tem Constituição desde que tenha a garantia dos direitos fundamentais, no fundo, e a separação de poderes. E portanto, nesse aspecto, o Tribunal Constitucional não é como é que o Sr. Bastonário força disse, de bloqueio. Força de bloqueio. Faz parte da natureza do Tribunal Constitucional, julgando a conformidade dos actos normativos com a Constituição, com a lei fundamental, porque, repare, ao voto popular, as maiorias vão mudando, as maiorias parlamentares, os governos vão mudando, mas há uma coisa que permanece, que é, de facto, a Constituição. E esse é o papel do Tribunal Constitucional e, portanto, por vezes essa questão é mal entendida. E deixa-me acrescentar uma coisa que leva a esse... O Tribunal Constitucional tem uma natureza contra-maioritária, porque na Constituição, como diz o professor Jorge Reis Novaes, há trunfos contra as maiorias, no sentido de que se uma maioria parlamentar pontual quiser mudar certos aspectos da Constituição e contrariar, por exemplo, direitos fundamentais... Estamos a falar dos limites materiais. Estamos a falar dos limites materiais, exatamente. Só para artigo 288. Claro. Que é ali que está o core. Aliás, estamos a falar até mais do que os limites materiais, esse especificamente para a revisão. E agora tocou nessa questão de se mexer ou não na Constituição, que é um dos temas que também tem sido muito, muito abordado. No seu entender, faz sentido? Isto depende muito da mudança que possa aí vir a nível político. Uma coisa, e já o fez saber, é uma mexida circunstancial, outra mais profunda e onde se anda numa luta de maiorias. Como é que vê, estamos a falar da Constituição, não é? Como é que vê esta luta e este jogar de iniciativas de cada um dos partidos precisamente para mudar coisas tão só como a idade para se votar, mas ao mesmo tempo questões laborais, e a prisão formas perpétua, de por exemplo, voto, formas... Como é que vê isso? De facto, a nossa Constituição ao fim de 50 anos está a precisar disto? E se me permite acrescentar já agora, que era muito importante que as pessoas percebessem, que é
o que é que realmente não pode ser mudado de acordo com a nossa Constituição atual? Que isso é uma questão que eu não tenho visto tratada e gostava de ouvir sobre isto, porque fala-se que as maiorias conjunturais é que mandam e podem fazer as alterações que entenderem. E eu gostava de saber, há ou não há limites ao poder? Que tem a ver com a questão da separação de poderes que referiu. Qualquer acto normativo que colida com a lei fundamental, naturalmente, é inválido. E é esse o papel da Constituição, é declarar essa inconstitucionalidade. E era nesse sentido que eu estava a falar, que assim se respeita a separação de poderes, percebendo que, naturalmente, há o respeito, e está lá no artigo 2º, a soberania popular, o voto popular, mas, de facto, depois há esse outro aspecto em que, independentemente dessas maiorias e, portanto, do poder que têm de legislar e de produzir actos normativos, eles depois podem ser sujeitos ao controlo pelo Tribunal Constitucional, porque está a Constituição. E a Liliana depois precisou, e bem, a questão da revisão constitucional. É evidente que, mais uma vez, e aqui respeitando a separação de poderes, convém começar por dizer que a revisão constitucional é matéria da competência da Assembleia da República. É apenas da iniciativa dos deputados que pode nascer uma revisão constitucional. Mas era outra a questão que punha. É evidente que me parece, e desde já adianto, que não estou, obviamente, a contender precisamente com respeito pela separação de poderes, não estou a imiscuir-me nas funções do Parlamento, quando estou a dizer aquilo que é evidente e que resulta dos princípios jurídicos e dos princípios jurídico-constitucionais. É evidente que uma revisão constitucional não pode ser uma subversão da Constituição. Ou seja, e agora voltamos aqui então aos limites materiais, e não só. Portanto, toda a revisão constitucional tem que obedecer a uma série de limites que estão fixados na Constituição da República Portuguesa, limites temporais, circunstanciais, formais, procedimentais e, sobretudo, e é aí que chegou o Sr. Bastonário, que eu também queria chegar agora, os limites materiais que estão no artigo 288 da Constituição. E, portanto, a revisão terá que necessariamente respeitar, porque é aí que está o core da nossa lei fundamental. Para as pessoas, para quem não conhece por artigos, mas falarmos de temas ou de conteúdos, basta estamos a falar da regulação constitucional de que matérias, por exemplo, só para darmos até um pouco de ideia. O que é que estamos a falar, no fundo? Estamos a falar, nos termos do artigo 288 da Constituição, mas que regula das matérias que determina, que são as seguintes: independência nacional e unidade do Estado, forma republicana de governo, separação das igrejas e do Estado, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, os direitos dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores e das associações sindicais, a coexistência do setor público, do setor privado e do setor cooperativo e social de propriedade dos meios de produção, a existência de planos económicos no âmbito de uma economia mista, o sufrágio universal, direto, secreto e periódico na designação dos titulares eletivos dos órgãos de soberania, das regiões autónomas e do poder local, bem como o sistema de representação proporcional, o pluralismo de expressão e organização política, incluindo partidos políticos e o direito à oposição democrática, a separação e interdependência dos órgãos de soberania, a fiscalização da constitucionalidade por ação ou por omissão de normas jurídicas, a independência dos tribunais, a autonomia das autarquias locais, a autonomia política administrativa dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Reparem que, reparem que ao lermos este artigo 288, nós temos cá todos os princípios do artigo 2º, todos aqueles que eu há bocado referi. E o que dizem em relação a esses, aquilo que defende e aquilo que estava a explanar é aquilo que resulta da Constituição. Esses são bases, são pilares de base, não é? Resulta da Constituição. E por isso é que os exemplos que estavam a dar, o respeito pelos direitos, liberdades e garantias, não é por acaso que falaram da prisão perpétua, é evidente que a Constituição proíbe, portanto, penas com natureza perpétua, com caráter perpétuo, e isso está lá expressamente. Mas se falarmos, por exemplo, de assuntos como antecipar a idade do voto, já é uma questão de caráter diferente.
não pode haver penas nem medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade com caráter perpétuo ou de duração ilimitada ou indefinida, artigo 30, não é? Da Constituição. Só para falar do exemplo que deram. Agora, tudo aquilo que respeita os limites materiais de revisão é evidente. Eu até tenho dito, eu não vejo, eu pessoalmente, e mais uma vez repito, e não estou a violar a separação de poderes, nunca tive essa intenção e não posso nem devo, mas não vejo a necessidade de haver uma revisão constitucional. Aquilo que tenho dito é que se houvesse condições, por exemplo, para alargar o consenso constitucional, isso é uma outra coisa. Para ser divisivo é mau. Se for para alargar o consenso constitucional, como no fundo tem sido a generalidade das revisões que têm ocorrido, já é diferente. Ou então uma intervenção cirúrgica. Nós detectámos, quando foi na altura da pandemia, nós detectámos que havia necessidade talvez de tocar na Constituição relativamente a alguns aspectos que clarificassem a proteção dos direitos e liberdades fundamentais numa situação de crise sanitária. Ou, por exemplo, estou-me a lembrar da própria questão dos metadados, a tutela penal dos animais de companhia, dos animais de estimação. Como sabem, o Tribunal Constitucional até foi uma questão que foi decidida com o meu voto de qualidade. O Tribunal Constitucional considerou que, de facto, a criminalização dos maus-tratos a animais de companhia, portanto, era conforme à Constituição. Isto quer dizer que, portanto, e por isso é que referi que isso foi decidido com o meu voto de qualidade, porque na altura estávamos apenas 12 juízes e, portanto, houve ali um empate a 6-6, decidi com o meu voto de qualidade. Portanto, no meu entender, pessoalmente eu entendo, e foi o que resultou também dessa decisão do Tribunal Constitucional, que a Constituição já tutela penalmente a proteção dos animais de companhia. Mas, por exemplo, matéria portanto, diferente que a será... criminalização, que é o crime que está previsto Sim. Nesse artigo do Código Penal, que respeita a Constituição. De qualquer forma, por exemplo, poderia ser importante tornar expressa essa proteção, essa tutela penal dos animais de companhia. E em matéria de saúde, que também é uma coisa que diz muito aos portugueses, deixar de ser apenas nacional e do Estado, mas haver ali uma abertura a essa garantia da saúde, mas por parte de privados e da área social também. Fará sentido esse ajuste e mexer, por exemplo, numa condição dessas? Não vou pronunciar sobre questões que podem vir a ser suscitadas por iniciativas legislativas. Aquilo que é importante é que seja garantido o direito constitucional à saúde, de acordo com o artigo 64 da Constituição. O Estado português é um Estado democrático, é um Estado de direito, é um Estado de direito democrático, e por isso, quando falamos do Estado de Direito, falamos destas questões todas, designadamente da separação de poderes e do respeito, e o Tribunal Constitucional tem sempre respeitado os outros órgãos de soberania e tem tido um relacionamento que eu julgo que tem sido adequado e correto com os outros órgãos de soberania e portanto, e em relação à questão concretamente que está a colocar, não só nós temos na Constituição Portuguesa os direitos, liberdades e garantias, mas temos toda uma série de direitos que são direitos a prestações do Estado e que devem esses direitos ser conformados pelo legislador e por quem aplica as leis de acordo com a Constituição e, portanto, aí o que há a fazer é respeitar naturalmente o direito à saúde enquanto direito positivo, direito a exigir prestações do Estado e aí o Tribunal Constitucional, inclusivamente, teve desde logo um papel fundamental, porque um dos acordos mais antigos do Tribunal Constitucional em matéria de direitos sociais é precisamente o Acórdão 39 de 84, que foi um acórdão fundamental para evitar a desfiguração do Serviço Nacional de Saúde. Foi um acórdão fundamental. E, portanto, é sempre esse o problema. Eu aqui só posso falar do ponto de vista do Tribunal Constitucional e esta é a função do Tribunal Constitucional. Agora, quanto ao legislador, é evidente que o Tribunal Constitucional, repito, não é força de bloqueio, legislador positivo, não é legislador negativo, não interfere no processo legislativo,
e muito menos legislador positivo. O Tribunal Constitucional apenas exerce as suas funções e, nessa medida, ele é uma trave mestra do regime democrático, porque lhe compete garantir o respeito pela Constituição, o primado da Constituição, o primado pela nossa lei fundamental. E toda a atuação do Tribunal Constitucional tem sido nesse sentido e, portanto, por isso é que eu acho que os portugueses podem e devem confiar no Tribunal Constitucional e, de acordo com o estudo que referi do ISCTE, têm confiado e acho que têm todos os motivos para continuar a confiar. Só queria fazer duas perguntas, Liliana, Sim. que têm a ver com isto. Primeiro, nas votações, ou quando está, naturalmente, a presidir ao Tribunal, aquilo que neste momento está a passar para fora é que nós temos os juízes de um partido, temos os juízes de outro partido. Quando preside ao Tribunal, nota isso? Não, obviamente não. Nunca se verificou isso no Tribunal Constitucional. A história do Tribunal Constitucional demonstra claramente que não tem nada a ver com... É evidente que todos os juízes têm as suas mundividências, todos nós temos as nossas ideias sobre as questões do mundo em que vivemos, mas aquilo que se verifica é que isso não tem nada a ver, não tem correspondência com quaisquer decisões. E aliás, vê-se, portanto, eu achei curioso que várias vezes referiram aí questões que se possam dizer e, portanto, falou da questão dos bloqueios ou do ativismo judicial, como alguns dizem, mas aquilo, por exemplo, nos casos mais recentes e questões que foram muito faladas, houve muitas decisões próximas da maioria, de unanimidade, ou até próximas da unanimidade. Independentemente portanto, de serem também... escolhidos, como também já falámos no início desta entrevista, pela parte partidária e serem nomeados... Não são escolhidos nem nomeados pela parte partidária. De facto, os nomes são propostos, mas a aprovação no Parlamento, portanto, tem isso é uma garantia da independência, não é? A aprovação no Parlamento tem que querer, portanto, 2/3 dos deputados. Mas tem um cunho político e é isso que os portugueses também percebem, não é? Sim, não que é o PS indica, o PSD indica 2, o outro indica 1 e, portanto, é isso que fica na sociedade como percepção desta escolha e da forma de se substituir. Mas essa percepção tem que ser desmentida do Tribunal Constitucional e eu penso que, de facto, as exigências que estão na própria Constituição quanto ao modo de designação dos juízes do Tribunal Constitucional garante perfeitamente essa independência. Mas faz sentido continuar assim? Ou seja, uma escolha isso do não Parlamento? Pronuncio, isso é uma decisão do legislador. Porque há sempre este risco desta interpretação. E do legislador constituinte, portanto, enfim, não pronuncio sobre isso. Acho que o Tribunal Constitucional tem funcionado bem, tem sido exemplar no cumprimento das suas funções, que se reduzem no fundo, e isso é muito importante, garantir o primado da nossa lei fundamental, garantir o Estado de Direito, garantir a liberdade e a democracia, garantir os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, e nesse aspecto acho que tem sido exemplar, e é para isso que existe o Tribunal Constitucional, e isso reflete-se na vida do dia-a-dia das pessoas, e eu penso que as pessoas já se aperceberam do que é um Tribunal Constitucional, do que é a fiscalização da constitucionalidade, do que é que significa uma norma ser declarada inconstitucional e sentem que isso é uma coisa que se reflete na sua vida do dia-a-dia. Isso é muito importante. E que traz alguma segurança. Porque também é importante que os portugueses conheçam a sua Constituição, a sua lei fundamental. Não há um problema constitucional em Portugal. Não é a Constituição, e isto aqui louvo-me inclusivamente no que disse o Sr. Presidente da República na cerimónia comemorativa dos 50 anos da Constituição da República Portuguesa, na cerimónia comemorativa na Assembleia da República no dia 2 de Abril, de facto não é, e esse estudo do ISCTE demonstra isso mesmo, não é da Constituição que vêm os males para a sociedade portuguesa. Eu acho que os problemas não vêm da Constituição, vêm muitas vezes não ser cumprida a Constituição, e sobretudo
há um outro aspecto que E também... nota isso com o decorrer dos anos e a sua experiência judiciária? O quê? O aumento desse desrespeito pela Constituição? Não me devo Eu pronunciar creio que... sobre isso, porque isso implica julgar outros órgãos de soberania. Eu só quero dizer o seguinte: é a percepção dos portugueses nesse estudo. Não vem do Tribunal Constitucional, mas daquilo... Não Nós é por estamos acaso na que o Tribunal Constitucional está precisamente em segundo lugar no órgão mais bem apreciado pelos portugueses, mais positivamente, logo a seguir ao Presidente da República, Exato. que é um órgão uninominal e essencialmente representativo e também portanto, nunca tem grandes problemas. Isso é muito importante. Mas a percepção dos portugueses é que, de uma forma geral, a Constituição está a ser bem cumprida em relação aos direitos civis e políticos, mas não em relação aos direitos sociais. E quando nós falamos dos direitos sociais, estamos a falar precisamente dos tais direitos que pressupõem políticas públicas. Isso, portanto, é a percepção dos portugueses. Estamos na nossa, a aproximar-nos da nossa reta final, mas ainda queríamos aqui apelar só ao seu poder de síntese. Ainda para terminarmos o assunto de escolha de juízes, como é que vê esta demora na substituição dessas tais mãos de trabalho que fazem falta, não é? Como referiu também no início. Da Assembleia da República, não me devo pronunciar. Mas como do seu lado... Nunca viu nada igual, ou já, também só agora é que está como presidente, sim, mas tanto... Já houve outras situações próximas, já houve situações de demora, não me devo pronunciar, é uma matéria que cabe ao Parlamento resolver. Espera apenas tê-los em casa o mais breve possível. Acho que é desejável. Acho que é desejável é que o Parlamento cumpra esse seu... Se me permite, passando depois... Eu tinha só uma questão pequenina e que tem a ver com uma outra notícia que também já se levantou, não sei se é verdadeira, se não é, mas tendo aqui o protagonista, a questão pode ser levantada. Vai querer continuar a fazer esse trabalho, o seu trabalho como presidente até ao fim? De facto, eu, em relação às notícias que têm vindo nos jornais, entendo que não me devo pronunciar. Sendo visado... Apenas a única coisa que posso dizer é que no dia-a-dia continuo a exercer as minhas funções como Presidente do Tribunal Constitucional o melhor que sei e posso. E sobre essas questões que têm sido levantadas nos últimos tempos, entendo que não me devo pronunciar-me de forma alguma. Eu ia-lhe perguntar agora sobre a questão da confiança, que para mim é muito importante. Para essa confiança contribuem, por exemplo, decisões como a da SPI Não Viva, a questão da nacionalidade, o facto do Tribunal conseguir manter-se, diria eu, no seu papel e não ceder a este tipo de pressões, porque era mais fácil, eventualmente, até no caso da SPI Não Viva, não ter tomado a decisão que tomaram. E isto, para mim, era importante que as pessoas percebessem porque é que há esta confiança. Por exemplo, no caso da SPI Não Viva, houve a coragem de tomar aquela decisão. Foi corajosa, na minha opinião. E o que eu lhe pergunto é bem acatado pelos políticos esta situação, nomeadamente se o Sr. Primeiro-Ministro já fez a entrega que teria que fazer e se acha que o caminho é este, da transparência? A única coisa que lhe posso responder é que o Tribunal Constitucional atua sempre de acordo com critérios jurídico-constitucionais e, portanto, limita-se a aplicar a Constituição. E neste caso ao Primeiro-Ministro, aquilo que lhe foi exigido, fruto da decisão que foi tomada, acontece com os restantes ministros, políticos, autarcas, é transversal? Não sei o que é que se passa com o cumprimento ou não dessas obrigações. Não é nesse sentido, se é uma obrigação para todos. É uma obrigação para todos, presumo. Para todos os políticos este tipo de transparência. É apresentar as declarações, etc. Então isso decorre da lei da transparência, claro. Não sabe também se eventualmente já foi cumprido. Ou seja, essa tal orientação de divulgação dos clientes. Eu só sei da atividade do Tribunal Constitucional. A questão da nacionalidade foi uma decisão também que eu considero particularmente corajosa, porque não foi fácil, na minha opinião, tomar aquela decisão. Quando olham para a questão da nacionalidade e tudo mais, como é que entende a história e a questão da perda da nacionalidade
para os cidadãos que não são originariamente portugueses? A decisão foi clara por unanimidade, não é? Sim. A decisão foi tomada por unanimidade, a decisão foi clara. E volto a repetir, em quaisquer das suas funções, o Tribunal Constitucional, a única preocupação que tem, e é essa que deve ter, é respeitar a Constituição. É aplicar a Constituição, aplicar a lei fundamental. E desempenha assim um papel muito importante. É uma trave mestra do regime democrático. Gostava de lhe fazer uma pergunta mais geral, não é de competência, embora possam passar algumas questões ainda pelo Tribunal sobre esta matéria. Conhecemos há pouco tempo o Razi, o aumento de crimes de ódio, como pessoa ligada à justiça e também como cidadão. Como é que vê este aumento e, acima de tudo, como é que o interpreta na sociedade que também vai conhecendo? Infelizmente, hoje em dia, está a haver um retrocesso até civilizacional em muitos aspectos, não é? As fake news, não é? E, portanto, todos esses problemas que têm que ser enfrentados e que trazem, as novas tecnologias trazem aspectos muito positivos, mas trazem também muitos problemas que têm que ser enfrentados por todos, não é? Não são um desafio jurídico grande também. Sim. E acha que a Constituição terá que ser a nossa defesa principal contra ele? A Constituição é sempre a nossa defesa principal, é o nosso chão comum das liberdades e dos direitos fundamentais. Damos por terminado este episódio. Muito obrigada pela sua disponibilidade e também aos nossos ouvintes. Na próxima semana, o Direito à Justiça regressa então com um novo convidado.